Você já sentiu como se estivesse andando em círculos, perdido em um deserto de dúvidas, medos ou incertezas? Talvez a vida pareça um labirinto sem saída, como se algo estivesse faltando, mas você não sabe o quê. E se esse vazio for um convite? E se Deus estiver falando com você bem agora, através dos sussurros do seu coração ou dos sinais ao seu redor? Esta história não é apenas um roteiro, é um espelho para a sua alma. Você sim, você é o protagonista. Inspirado em figuras bíblicas como Moisés, que ouviu Deus na sarça ardente, Êxodo 3, e Elias, que encontrou Deus no sussurro suave, 1 Reis 19:12. Este épico vai te guiar por 15 sinais de que Deus está tentando te alcançar, enquanto você acompanha a jornada de Clara, uma jovem que, como você, está buscando respostas. Imagine-se na pele de Clara, uma designer gráfica de 29 anos, vivendo em uma cidade caótica como São Paulo. Sua vida parece perfeita nas redes sociais, mas por dentro ela carrega um peso: a pressão de ser bem-sucedida, o vazio de relacionamentos superficiais e a dúvida sobre seu propósito. Uma noite exausta, Clara encontra um caderno antigo de sua avó com uma frase sublinhada: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar." Isaías 55:6. Algo se acende dentro dela. Esta é a sua história e a sua chance de ouvir o chamado de Deus. Os primeiros sinais: Clara está sentada sozinha em um café. O som de vozes misturadas, xícaras batendo, risadas ao fundo, tudo parece distante. O que realmente ecoa é o silêncio dentro dela. Uma angústia discreta, um vazio que ela não sabe nomear. Ela está cercada de gente, mas se sente invisível. Nos últimos meses, coisas estranhas têm acontecido. Sonhos que parecem mensagens, pessoas que dizem exatamente o que ela precisava ouvir, mesmo sem saber. Versículos que pulam da página como se estivessem gritando seu nome. Portas que se fecham sem explicação. E uma sensação crescente de que algo ou alguém está tentando se comunicar. Clara não é super religiosa. Nunca teve uma experiência sobrenatural. Mas no fundo do coração, ela sente que esses sinais não são apenas coincidências. É como se o céu estivesse tentando chamar sua atenção. E quanto mais ela tenta ignorar, mais os sinais se intensificam. Talvez você também esteja vivendo isso. Talvez, como Clara, você esteja começando a perceber que Deus fala. E Ele fala de formas que a lógica não entende, mas o coração reconhece. Ele fala através do silêncio que incomoda, através da música que te faz chorar sem motivo. Na mensagem que surge do nada na sua timeline, no atraso que te livrou de algo pior, na oração que você fez em sussurros e alguém responde sem saber. Clara está à beira de uma descoberta. Deus nunca esteve longe. Ele sempre falou. Ela é que estava ocupada demais para ouvir. E talvez este vídeo ou esta história seja também um sinal para você. Você sente que algo está mudando? Você já teve a sensação de que isso não pode ser só acaso? Então, pare, respire e ouça. Deus não grita, Ele sussurra. E se você está aqui agora lendo isso, é porque talvez Ele esteja sussurrando seu nome também. Sinal 1. Um vazio que não se explica. Clara tem tudo o que aos olhos do mundo deveria trazer satisfação. Um bom emprego, estabilidade, reconhecimento. Suas fotos nas redes sociais mostram sorrisos, viagens, cafés charmosos. Mas dentro dela, algo não encaixa. Existe um silêncio que grita, um vazio que não tem nome. Ela tenta preencher com distrações. Mais trabalho, mais metas, mais compras, mais rolês. Mas quando a noite chega e as luzes se apagam, o coração volta a fazer perguntas que ela não sabe como calar. É nesse ponto que algo começa a mudar. Numa noite comum, após um dia aparentemente normal,
Clara adormece com o coração inquieto e sonha. No sonho, ela está em um campo aberto e à frente vê uma luz suave, não ofuscante, mas acolhedora. A luz a chama, não grita, mas sussurra. E o que mais a marca não é o brilho, é que ela ouve seu próprio nome sendo chamado com ternura. Ela acorda com o coração disparado, como se tivesse sido tocada por algo invisível e poderoso. Sem entender direito o que aconteceu, Clara pega o velho caderno de anotações da avó, que sempre dizia: quando Deus falar, escreva. Ele sempre repete os sinais para quem presta atenção. Com as mãos tremendo, ela escreve cada detalhe do sonho. E pela primeira vez em muito tempo, ela chora, mas não de tristeza. Chora por sentir que, finalmente, alguém a viu por dentro. A lembrança do sonho não sai da cabeça. Ao pesquisar sobre sonhos na Bíblia, Clara lê a história de Samuel, que foi chamado pelo nome ainda menino, no silêncio da noite, 1 Samuel 3:4. Ela sente um arrepio. Foi assim comigo, pensa. Ela ainda não sabe o que Deus quer dela, mas agora sabe que Ele está perto e que aquele vazio que a acompanhava talvez fosse o espaço onde Ele queria habitar. Assim como o jovem rico que procurou Jesus sentindo que algo faltava, Mateus 19, 16, 22, Clara percebe que o que lhe faltava não era algo, era alguém. E a busca por respostas está apenas começando. Talvez esse seja o seu sinal também. Você sente que falta algo, mesmo com tudo o que tem. Você já teve um sonho que pareceu mais real que o dia. Você sente que está sendo chamado, mesmo sem saber por quê. Deus chama pelo nome. E o vazio, muitas vezes, é o eco da voz dele te chamando de volta para casa. Sinal 2. Coincidências que parecem destino. Clara está no trabalho quando recebe uma tarefa inesperada: criar o cartaz de divulgação para um evento cristão da empresa. Ela estranha, nunca participou desses projetos, nunca mostrou interesse por esse tipo de conteúdo. Mas por algum motivo, a tarefa caiu em suas mãos. O tema já estava definido, o versículo também. Ela abre o e-mail e lê: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27, Clara ri sozinha, meio sem jeito. Logo esse versículo, pensa, parece uma piada cósmica. Mas ao reler as palavras, uma sensação estranha a invade. Um arrepio sutil na nuca, como se algo tivesse se alinhado por dentro. Não é medo, é como se alguém a tivesse chamado de novo. Dessa vez, por entre pixels e palavras, ela não consegue ignorar o incômodo bom que ficou depois de ler. Começa a se perguntar: e se isso não for só uma coincidência? Nos dias seguintes, começa a notar padrões, pequenas repetições. Uma música com a mesma mensagem toca no rádio. Uma amiga, sem saber de nada, envia um vídeo com o mesmo versículo. Até um outdoor na rua parece sussurrar algo. São fragmentos espalhados pela rotina, mas que juntos começam a formar uma mensagem maior. Clara se lembra de José, o jovem sonhador que viu sinais em seus sonhos. Gênesis 37. Ninguém acreditou nele no início, mas Deus falava através das imagens que pareciam apenas simbólicas. Agora, Clara sente que está vivendo algo parecido, só que acordada. O mundo ao redor parece codificado e o que antes era acaso, agora pulsa como propósito disfarçado. Ela volta ao cartaz, olha novamente para o versículo. Desta vez, não ri, apenas respira fundo, porque algo dentro dela reconhece aquela voz. E mesmo que ainda haja dúvidas, uma parte do seu coração já começou a seguir. Quantas vezes você também sentiu isso? Situações simples, mas que pareciam carregadas de sentido. Palavras que cruzaram seu caminho no momento exato. Coincidências tão precisas que mais pareciam respostas. Talvez Deus esteja fazendo com você o que está fazendo com Clara, usando o ordinário para revelar o extraordinário.
E quando ele fala, não é apenas com palavras, mas com sinais, encontros e acasos que tocam fundo demais para serem ignorados. Deus não desperdiça detalhes. E talvez esse cartaz, esse versículo, essa história, sejam parte do seu sinal também. Sinal 3. Pessoas que cruzam seu caminho, o evento cristão finalmente acontece. Clara vai mais por obrigação do que por vontade. Ela está lá como parte da equipe que montou o material gráfico, mas algo dentro dela, uma inquietação sutil, parece ter outros motivos para tê-la levado até ali. Enquanto observa a movimentação, seus olhos encontram uma mulher sorridente, serena, com um olhar que transmite força e doçura ao mesmo tempo. Seu nome é Esther. Voluntária no evento, ela se aproxima com naturalidade e começa a conversar com Clara como se já se conhecessem há tempos. Em poucos minutos, Esther compartilha sua história. Perdeu um filho há 3 anos. Foi o momento mais escuro de sua vida. E mesmo assim, ela não perdeu a fé. Pelo contrário, foi ali, no fundo do poço, que ela conheceu o colo de Deus. Cada palavra que sai de sua boca carrega um peso de verdade, como se tivessem sido lavadas por lágrimas e curadas pela esperança. Clara sente um nó na garganta. Não é só empatia. É como se as palavras de Esther estivessem sendo entregues a ela com um endereço certo, seu coração. Esther diz com os olhos brilhando: Deus usa a dor para despertar a gente. Às vezes ele não tira o sofrimento, mas envia pessoas para segurar nossa mão no meio dele. Clara fica em silêncio. Aquilo a atravessa como uma flecha suave. Pela primeira vez, ela se pergunta com sinceridade: e se Deus está mesmo tentando falar comigo? E se ele está usando pessoas para isso? Ela se lembra da história da rainha Esther, que foi colocada no lugar certo, na hora certa, para um tempo como este. Esther 4:14. E então percebe, essa Esther também foi colocada ali, não por acaso, como uma resposta viva a tudo que Clara vem sentindo. Nos dias seguintes, Clara começa a reparar nas pessoas ao seu redor com outros olhos. Percebe quantos encontros trazem mensagens, quantos conselhos são respostas, quantos abraços têm o poder de curar algo invisível. E entende que Deus não fala só do céu. Ele fala através de gente comum, com histórias marcadas de fé e amor. Talvez você também esteja vivendo algo assim. Talvez alguém tenha cruzado seu caminho recentemente com uma palavra que te fez pensar, sentir, chorar. Talvez um desconhecido tenha dito exatamente o que você precisava ouvir, e você achou que era apenas gentileza, mas era Deus. Preste atenção em quem Deus coloca no seu caminho. Às vezes, a resposta que você pediu não vem do alto. Vem através de alguém que olha nos seus olhos e te lembra: você não está sozinho. Sinal 4. Um desejo de mudar Clara sempre foi prática. Focada no trabalho, nas metas, nas próprias conquistas. Ajudar os outros nunca esteve no topo da sua lista. Mas nos últimos dias, algo dentro dela começou a mudar, de forma sutil, mas profunda. Não foi culpa, nem obrigação. Foi um impulso, estranho, quase doce. Uma vontade de fazer algo que não girasse em torno apenas dela. De sair da própria bolha e tocar a vida de alguém, nem que fosse por um instante. Sem entender direito o porquê, ela se inscreve como voluntária em um projeto social. Vai ensinar aulas de arte para crianças carentes. Ela hesita no primeiro dia. O que eu estou fazendo aqui? Pensa. Mas assim que vê os olhos das crianças brilhando, as mãos pequenas segurando pincéis, os sorrisos gratos por algo tão simples, algo dentro dela se quebra e ao mesmo tempo se reconstrói. Em uma dessas aulas, uma menina desenha uma luz envolvendo uma mulher e diz: "É você, tia. Deus colocou você aqui pra gente." Clara engole seco. Ninguém nunca tinha dito algo assim a ela. Ela volta para casa diferente.
lavada por dentro, e começa a entender. Não é só sobre fazer o bem, é sobre ser transformada no processo. Ela se lembra de Zaqueu, o cobrador de impostos que, após um encontro com Jesus, foi tomado por um desejo profundo de se corrigir, de ser melhor, de repartir. Lucas 19:8. Ninguém forçou Zaqueu. Foi algo que brotou naturalmente quando ele foi alcançado pela graça. E agora, Clara sente que isso está acontecendo com ela também. Não é religião, não é caridade por vaidade, é uma sede nova de ser diferente, de ser luz. É um sinal claro de que Deus está trabalhando por dentro, mesmo que ninguém veja por fora. Talvez você também já tenha sentido isso. Uma vontade de mudar, de perdoar, de começar de novo. Um desejo de ser mais gentil, mais leve, mais generoso, e você nem sabe de onde veio. Mas pode acreditar, esse desejo é um toque do céu. Porque quando Deus começa a agir, Ele não impõe regras. Ele desperta vontades que antes pareciam impossíveis. Ele não força mudanças. Ele planta novos sonhos. E talvez, como Clara, você esteja vivendo exatamente isso. Um chamado silencioso para se tornar quem você nasceu para ser. Ouça esse desejo. Ele é um dos sinais. Sinal 5. A natureza fala. Depois de uma semana cansativa, Clara aceita o convite de alguns amigos e vai passar o fim de semana em uma chácara afastada da cidade. O lugar é simples, mas cercado por árvores altas, céu limpo e um silêncio raro. O tipo de silêncio que não incomoda, mas abraça. No fim da tarde, enquanto todos estão distraídos conversando, ela se afasta. Caminha devagar até o alto de um morro. O sol está começando a se pôr. Clara se senta na grama, abraça os joelhos e apenas observa. Os tons alaranjados e dourados se espalham pelo céu como uma pintura viva. A brisa toca seu rosto com delicadeza. Os pássaros cantam sem pressa. E, de repente, ela sente uma paz profunda, daquelas que não se explicam, só se reconhecem. Naquele instante, sem música, sem palavras, sem religiosidade, Clara sente Deus. Uma lembrança brota em sua mente, como se alguém tivesse sussurrado dentro dela. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Ela nunca foi muito de decorar versículos, mas esse parece ter ficado guardado em algum lugar da alma. E agora, diante da grandeza silenciosa da criação, ele ganha um novo sentido. Clara percebe que a natureza não está apenas ali, ela está falando. Como Davi, que viu Deus nas estrelas, no vento, na beleza do campo, Clara entende que talvez Deus nunca tenha parado de falar. Foi ela que, na correria da vida, se distanciou dos lugares onde a voz dele sussurra mais forte. Ela chora baixinho, mas não é tristeza, é alívio. É como se o céu dissesse: você não está perdida, eu sempre estive aqui. E talvez você também já tenha sentido isso, ao olhar o mar, ao ouvir a chuva caindo no telhado, ao ver uma flor desabrochar no meio do concreto. É como se a criação inteira dissesse: existe algo maior, você é parte disso, você é amado. Deus fala no templo, na Bíblia, na oração, mas também fala na brisa suave, no cheiro da terra molhada, no som do rio correndo, no sol que se despede como artista no fim do dia. A natureza é mais que beleza, é mensagem viva. E às vezes, quando o coração está cansado, Deus usa o mundo ao nosso redor como carta aberta, para nos lembrar de quem Ele é e de quem nós somos. Pare, observe, respire. Talvez, como Clara, você também precise apenas de um pôr do sol para ouvir, de novo, a voz que nunca deixou de te chamar. As provas do chamado Clara agora enxerga os sinais com mais clareza. O que antes ela chamava de coincidência, agora parece parte de algo maior. Mas mesmo assim, ela ainda vacila. Dúvidas continuam sussurrando em sua mente.
E se tudo isso for coisa da minha cabeça? E se eu estiver me iludindo? Ela quer acreditar de verdade. Mas como Tomé, o discípulo que ouviu falar da ressurreição e respondeu: se eu não vir, se eu não tocar, eu não creio. João 20:25. Clara também deseja provas, não por orgulho, mas por medo de se enganar. Deus, com sua paciência infinita, não a repreende, ele responde. As coincidências se tornam exatas demais. Os encontros precisos, as palavras certeiras. É como se o céu tivesse apertado um pouco mais o volume. A cada oração silenciosa, uma resposta inesperada. A cada pensamento secreto, um sinal visível. É sutil, mas claro. Como se uma mão invisível estivesse desenhando o caminho à sua frente. Em uma noite, Clara ora com o coração apertado. Se o Senhor está mesmo me chamando, por favor, me mostra. No dia seguinte, recebe uma mensagem de uma colega distante que não sabia de nada. Sonhei com você ontem. Estava ensinando algo sobre fé para outras pessoas. Deus está te preparando para algo maior. Clara fica sem ar. É demais para ser acaso. Ela se lembra da travessia dos israelitas no deserto, quando Deus os guiava com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Êxodo 13:21. Clara sente que está vivendo algo parecido, não com fogo, literal, mas com sinais que iluminam o caminho nas noites mais escuras da alma. E talvez você também já tenha passado por isso. Esse conflito entre crer e duvidar, entre sentir que Deus está perto e, ao mesmo tempo, ter medo de estar inventando tudo. Mas saiba, Deus conhece seu coração. Ele não abandona os que precisam de confirmação. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Às vezes, ele responde em silêncio. Outras com sinais que queimam por dentro como fogo no peito, mas ele sempre responde. Porque quem busca de verdade jamais será ignorado. Clara ainda não tem todas as respostas, mas agora ela sabe, não está sozinha nesse caminho. Porque quando o chamado é real, Deus encontra uma forma de provar. E você só precisa fazer o que ela fez, perguntar com sinceridade e se abrir para ouvir. Sinal 6. Versículos que aparecem repetidamente. Clara não é do tipo que decora versículos. Nunca foi. Ela até já ouviu alguns em cultos ou viu em postagens, mas nunca deu muita atenção. Até que começa a notar algo estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante. Em um único dia, ela vê o mesmo versículo 3 vezes. Primeiro, ao rolar distraidamente o feed de uma rede social, uma amiga compartilha: porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Jeremias 29:11. Clara sente um leve arrepio. Horas depois, assiste a um vídeo curto de um pastor e o mesmo versículo é citado. À noite, voltando do trabalho, passa por um outdoor com a imagem de um campo florido e em letras grandes a mesma mensagem. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ela para. Literalmente, encosta no poste, suspira, olha para o céu. Será que é para mim? Clara começa a lembrar de tudo o que tem vivido nas últimas semanas. As coincidências, as conversas, os encontros, os sonhos e agora, versículos que surgem como se tivessem endereço certo, não uma vez, mas várias. E sempre nos momentos em que seu coração está mais aflito. Ela se recorda dos discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24:27, andando com Jesus sem saber que era ele. Foi quando ele começou a explicar as Escrituras e só então seus olhos se abriram. Clara sente que está vivendo algo parecido. As Escrituras estão ganhando vida diante dela. Não como textos antigos, mas como respostas vivas. Ela começa a guardar esses versículos. Escreve num caderno, sublinhas na Bíblia que ganhou da avó. E pouco a pouco percebe que Deus está falando com ela.
através das palavras que nunca envelhecem. Talvez você também já tenha vivido isso. Você pensa em algo e o versículo aparece. Você pede uma resposta e ele surge numa pregação, num post, numa música. E então, como Clara, você entende. Não é coincidência, é confirmação. A palavra de Deus não está presa às páginas, ela se move, ela alcança, ela se revela exatamente quando a alma mais precisa. E quando um versículo começa a aparecer repetidamente, não ignore. É Deus dizendo com amor e insistência: eu estou aqui, eu tenho um plano, e é por você. Sinal 7. Conflitos que testam sua fé. Clara achava que seguir os sinais de Deus traria apenas paz, mas logo descobriu que fé verdadeira também é forjada no fogo das escolhas difíceis. No trabalho, tudo parecia normal, até o dia em que seu chefe lhe pede para alterar dados em um relatório importante. É só um ajuste. Ninguém vai perceber, ele diz, com um sorriso frio e um tom de ameaça disfarçada. Para Clara, aquilo era mais do que um pedido. Era um teste. Ela congela por dentro. Sente o coração bater mais rápido. O medo sussurra: e se você for demitida? E se queimar sua imagem? Vale a pena se indispor por isso? Mas nesse instante, uma imagem surge em sua mente. Daniel, em silêncio, ajoelhado, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões por se recusar a negar sua fé. Daniel 6. Clara respira fundo, olha nos olhos do chefe e diz: com todo respeito, eu não posso fazer isso. O ambiente fica tenso. Ela sai da sala tremendo por dentro, mas, curiosamente, em paz. Não é a segurança da aprovação que a sustenta. É a certeza de que, mesmo se tudo desmoronar, ela escolheu permanecer fiel a algo maior. E no silêncio do carro, voltando para casa, ela chora. Mas são lágrimas de alívio. Ela percebe que naquele conflito Deus estava presente, não para evitar a prova, mas para sustentá-la dentro dela. Dias depois, o projeto passa por uma auditoria. O erro seria descoberto, e a decisão de Clara impede que a empresa enfrente consequências maiores. O chefe, envergonhado, a chama de volta e, pela primeira vez, a respeita de verdade. Clara entende então que a fé não é só sobre acreditar quando tudo está bem. É sobre manter-se firme quando tudo diz para ceder. Talvez você também já tenha enfrentado esse tipo de dilema. Uma situação que coloca seus valores em xeque, que exige coragem para dizer não quando tudo grita por um sim conveniente. Esses momentos não são aleatórios. São provas do chamado, são lugares onde Deus nos pergunta, como perguntou a Abraão, a Moisés, a tantos outros: você confia em mim, mesmo aqui? E a resposta, mesmo com medo, pode mudar tudo, porque quem permanece fiel no fogo, como Clara, descobre uma fé que não se dobra e uma paz que o mundo não consegue tirar. Sinal 8. Um chamado para orar. Clara nunca foi de orar. Achava que oração era coisa de gente muito religiosa, ou que precisava ser feita com palavras perfeitas, em voz alta, com as mãos juntas e os olhos fechados. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. No silêncio dos seus dias, uma vontade estranha de falar com Deus foi nascendo dentro dela. Não era uma voz audível, nem um ritual. Era mais como um impulso do coração, uma urgência que ela não conseguia ignorar. Foi em uma dessas noites que tudo aconteceu. Sozinha no quarto, com a luz apagada, Clara pensou na mãe. Nos últimos meses, ela havia mergulhado em uma tristeza profunda. Depressão, disseram os médicos, mas para Clara era mais do que isso. Era como se a mãe estivesse se afastando do mundo aos poucos, perdendo o brilho nos olhos e o gosto pela vida. Sem saber por onde começar, ela simplesmente sussurrou no pensamento: Deus, por favor, cuida dela. E foi só isso. Não tinha palavras bonitas,
nem teologia, nem promessas. Apenas dor, apenas amor, apenas uma filha falando com o pai. Na manhã seguinte, o celular toca. É sua mãe. Mas dessa vez, a voz do outro lado da linha soa diferente, mais leve, mais viva. Ela diz: hoje acordei melhor, sem razão. Senti uma paz estranha e pensei em você. Clara não segura as lágrimas, ela sabe, no fundo ela sabe. Aquilo não foi coincidência, foi resposta. Como Ana, que orou em silêncio no templo pedindo um filho, 1 Samuel 1,13, e foi ouvida por Deus, mesmo quando ninguém mais entendeu seu clamor. Clara entende que oração é um idioma da alma e que Deus não exige eloquência. Ele ouve o que vem do fundo do coração. Talvez você já tenha sentido esse chamado também, uma inquietação, uma urgência, um pensamento persistente e sem entender por que você ora. E depois, algo acontece. Não sempre da forma que esperamos, mas sempre com o cuidado de um pai que ouve até os sussurros mais frágeis. Oração é ponte entre o invisível e o real, entre a nossa fragilidade e a força de Deus. E quando você sentir vontade de orar, mesmo sem entender, mesmo sem palavras, não ignore. Pode ser o céu te chamando para uma conversa que muda tudo, até aquilo que parecia não ter solução. Sinal 9. Sonhos e visões. Naquela noite, Clara deitou-se com o coração inquieto, a mente cheia de dúvidas e esperanças misturadas. O sono veio, mas não foi um descanso comum. Em seu sonho, ela se viu em um vasto campo, banhado por uma luz suave que parecia vir de dentro da terra e do céu ao mesmo tempo. No centro daquele campo, uma cruz brilhava intensamente, irradiando uma luz dourada que aquecia a alma de Clara mesmo na escuridão do sonho. Ela se aproximou, fascinada e ao mesmo tempo assustada. Então uma voz clara e profunda, que parecia vir do próprio céu, falou com ela: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Clara acordou sobressaltada, o coração batendo, forte, o rosto molhado pelas lágrimas que escapavam sem que ela pudesse controlar. Não era um sonho qualquer, era uma revelação, uma certeza que penetrava a alma e dissipava a solidão que a afligia. Como Paulo no caminho de Damasco, que teve sua vida transformada ao ter uma visão de Jesus, Atos 9:3-6, Clara sentiu que não estava mais sozinha. O chamado que antes parecia distante, agora pulsava dentro dela, vivo e urgente. Ela sabia que aquele sonho não era fruto da imaginação, mas um sinal claro de Deus, uma mensagem pessoal que lhe dizia: Eu estou contigo, eu sou teu guia. E você? Já teve um sonho que parecia mais que um sonho, um momento em que o véu entre o natural e o espiritual pareceu se rasgar? Esses sonhos não são meras imagens, são portais para ouvir Deus, para sentir sua presença e receber força para seguir. Clara agora entendeu que os sonhos são uma linguagem que Deus usa para falar com o coração humano, para dar esperança quando tudo parece perdido e para mostrar que há um caminho iluminado mesmo nas noites mais escuras. Se hoje você se sente perdido, sozinho ou sem rumo, preste atenção aos seus sonhos. Talvez Deus esteja tentando te mostrar que há uma luz que nunca se apaga, um caminho que nunca abandona. Sinal 10. Portas que se abrem. Clara jamais imaginou que, em meio às suas dúvidas e inseguranças, uma grande oportunidade bateria à sua porta. Mas a vida, com seus mistérios e sinais, começou a lhe mostrar que Deus abre caminhos onde parecia não haver saída. Um dia, inesperadamente, ela recebe um convite para liderar um projeto de arte em uma ONG cristã, algo totalmente fora da sua zona de conforto. O medo e a insegurança a fazem hesitar. Será que estou preparada? E se eu fracassar? Mas em seu coração, algo maior começa a falar. Uma voz suave que lembra a história de Moisés.
aquele homem simples chamado para libertar um povo inteiro, mesmo se sentindo incapaz. Êxodo 4:12. Como Moisés, Clara sente que o chamado é real, que Deus está lhe estendendo uma mão dizendo: eu estarei contigo. Ela decide aceitar. E então, como num milagre silencioso, começa a perceber que portas se abrem diante dela. Conexões, pessoas, recursos que antes pareciam inacessíveis. O que antes era um muro intransponível, agora se torna passagem aberta. Cada nova oportunidade traz um desafio, mas também uma confirmação. Deus está guiando seus passos. Ele está preparando o caminho, mesmo quando tudo parece incerto. Clara entende que essas portas abertas não são fruto do acaso ou de seu próprio mérito, mas sinais de que Deus age na vida daqueles que se dispõem a confiar e seguir o chamado. Você já experimentou isso? Já viu uma oportunidade surgir do nada, quando tudo parecia perdido? Já sentiu que, mesmo no meio da dúvida, uma força maior está abrindo caminhos para você? Esses momentos são lembretes poderosos. Deus não nos abandona. Ele age muitas vezes silenciosamente, preparando cada passo para que possamos caminhar com coragem e fé. Se você está esperando uma porta abrir na sua vida, lembre-se da história de Clara. Lembre-se de Moisés e saiba que, quando Deus chama, Ele também abre o caminho. Não tenha medo de aceitar o convite, mesmo que pareça difícil. Porque ao confiar, você verá muros se transformarem em portas e sua jornada ganhará novos horizontes. A resposta à voz clara está no limiar de uma grande decisão. Aquele momento decisivo que todos enfrentamos em algum ponto da vida, quando a voz interior se torna um chamado impossível de ignorar. É como se estivesse à beira de um precipício, olhando para o desconhecido com o coração acelerado, sentindo medo e esperança se misturarem em um turbilhão de emoções. Ela lembra a história de Pedro, o discípulo que, ao ouvir Jesus chamá-lo, ousou dar um passo fora do barco e caminhar sobre as águas. Mateus 14:29. Pedro precisou escolher entre o medo de afundar e a fé de caminhar para o impossível. Clara sente essa mesma escolha diante de si. Confiar no chamado de Deus e avançar na transformação, ou recuar para o conforto vazio do passado. Nos últimos dias, os sinais que Deus lhe enviou ficaram mais intensos, mais claros, como ondas que empurram a areia para a margem, obrigando-a a sair do lugar. Um vazio inexplicável, coincidências que não podem ser ignoradas, encontros que tocam a alma, um desejo crescente de mudança, a voz da oração, sonhos reveladores, portas que se abrem. Tudo isso não é mera casualidade. É um convite para a transformação, para a vida que ela sempre sentiu existir, mas que parecia distante demais para alcançar. O medo tenta sussurrar dúvidas. E se eu fracassar? E se for só imaginação? E se for tarde demais? Mas dentro dela, a voz de Deus é mais forte. Uma voz que não grita, mas que chama com amor e paciência, como uma brisa suave que acalma a tempestade interior. Clara sabe que essa é a hora de responder, de escolher caminhar sobre as águas do chamado, mesmo que as pernas tremam, de abraçar a fé que sustenta o impossível. E você, está pronto para responder à voz que tem chamado seu nome? Para dar o passo que pode mudar tudo? Essa resposta não é fácil, é um salto de fé, mas é também o início da verdadeira transformação. Assim como Pedro descobriu, a vida só começa a fluir quando saímos da zona de conforto e confiamos na mão que nos segura. Clara sente que o convite está lançado e ela escolhe avançar. Que você também possa ouvir a voz que te chama hoje e tenha a coragem de responder. Sinal 11. Paz em meio ao caos. Quando a notícia da internação da mãe de Clara chega,
um turbilhão de emoções a invade. Medo, angústia, incerteza. O mundo parece desabar ao seu redor e o futuro se torna uma nuvem cinza de dúvidas e preocupações. Como qualquer filha, Clara sente o coração apertado, a mente acelerada, a sensação de impotência tomando conta. Mas, em meio a esse caos, algo inesperado acontece. Dentro dela, surge uma paz que ela não consegue explicar. Uma calma profunda que parece vir de um lugar muito além das circunstâncias ao seu redor. Ela lembra a história de Paulo e Silas, que mesmo presos em uma cela fria e escura, encontraram força para cantar e louvar a Deus. Atos 16, 25. Não foi a ausência do sofrimento que lhes deu paz, mas a presença de Deus em meio ao sofrimento. No hospital, Clara se senta ao lado da cama da mãe, fecha os olhos e começa a orar. Não são palavras ensaiadas, mas um diálogo sincero e humilde, cheio de esperança e entrega. Ela pede a Deus que conforte, que cure, que esteja ali, mesmo quando tudo parece perdido. As horas passam e, aos poucos, uma melhora começa a surgir. A mãe respira com mais facilidade, o semblante se suaviza e Clara sente a mão invisível de Deus agindo naquele momento. Essa paz que preencheu seu coração durante a tempestade não é simples ausência de medo. É a certeza de que, mesmo na dor, Deus está presente, firme, poderoso e amoroso. Você já sentiu essa paz? Aquela calma inexplicável que surge quando tudo ao redor deveria causar desespero? Essa é a marca de quem confia, de quem entrega suas lutas nas mãos do Criador. Clara aprendeu que a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus em sua vida. E, quando o caos ameaçar dominar seu coração, lembre-se dessa história. Busque essa paz que transcende o entendimento humano. Ore e entregue-se e permita que o amor divino acalme as tempestades internas, porque mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é nossa fortaleza e nosso refúgio. Sinal 12. Palavras que tocam a alma naquela noite. Clara estava no meio do culto, cercada por vozes que cantavam e oravam, mas seu coração parecia distante, carregado por dúvidas e cansaço. Ela buscava algo, uma palavra, um sinal, um toque divino que pudesse reacender a chama da esperança dentro dela. Então, Esther, com uma voz firme e serena, leu uma passagem que parecia simples, mas carregada de poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ao ouvir aquelas palavras, algo mudou dentro de Clara. Foi como se um abraço invisível envolvesse sua alma cansada, como se aquelas letras fossem escritas especialmente para ela, naquele momento exato da sua vida. Como os discípulos, no caminho de Emaús, que reconheceram Jesus no partir do pão e sentiram o coração arder. Lucas 24:32. Clara sentiu seu coração incendiar-se de esperança e coragem. Uma chama que há muito estava adormecida voltou a brilhar intensamente. Ela percebeu que aquela simples frase não era apenas um versículo decorado ou uma mensagem qualquer. Era uma promessa viva, uma força sobrenatural que a convidava a não desistir, a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. E você já ouviu alguma palavra que pareceu feita sob medida para você? Uma frase, um verso, uma mensagem que chegou no momento exato para curar uma ferida ou iluminar um caminho? Essas palavras têm o poder de tocar o mais profundo da alma, de transformar a angústia em força, o medo em fé. Clara agora entende que Deus fala com a gente não apenas por sinais grandiosos, mas também por palavras simples que tocam direto no coração. Palavras que fortalecem, que confortam, que guiam. Palavras que fazem o coração arder e renovam a esperança. Quando você sentir seu espírito cansado, lembre-se de buscar essas palavras. Elas estão aí, prontas para te abraçar, para te levantar e para te lembrar que com Deus
Tudo é possível. Deixe seu coração se abrir para ouvir essa voz que fala através das Escrituras, das pessoas, das situações, sempre na hora certa, sempre com amor. Sinal 13. O desejo de perdoar por anos. Clara carregou dentro do coração um peso que a consumia silenciosamente. Mágoas antigas que a afastaram do pai, criando um muro invisível, mas doloroso entre eles. Cada dia sem conversa, cada silêncio, parecia reforçar essa distância que ela não sabia como superar. Mas dentro dela, uma chama começou a arder. Um desejo inesperado, mas poderoso. O desejo de perdoar. Inspirada pela história de José, que mesmo após ser traído pelos próprios irmãos, escolheu perdoar e restaurar relações. Gênesis 45. Clara sentiu que era hora de romper o ciclo do rancor e da dor. Tomar a decisão de confrontar o pai não foi fácil. O medo de reviver feridas, o receio da rejeição, o peso da expectativa do passado a paralisavam. Mas algo dentro dela a impulsionava a agir. Uma voz suave, uma certeza que vinha de Deus, dizendo que a liberdade estava na reconciliação. Quando finalmente o chamou, lágrimas já escorriam pelo rosto antes mesmo da conversa começar. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de emoção, e então ele falou. Palavras simples, mas carregadas de arrependimento. Um pedido sincero de perdão que tocou o coração de Clara profundamente. Naquele momento, algo mudou. O peso que ela carregava há tanto tempo começou a se dissolver como correntes quebradas, pela misericórdia e pelo amor. O perdão não foi apenas um gesto, foi um renascimento para Clara, uma cura para a alma ferida. E você, já sentiu esse desejo? Essa vontade de soltar o peso do passado, de liberar o rancor que te prende, de reconstruir pontes que pareciam destruídas para sempre? Perdoar é um ato de coragem, um passo rumo à liberdade verdadeira. É permitir que Deus trabalhe dentro do seu coração, transformando mágoas em paz, dores em esperança. Clara descobriu que o perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Que você também possa encontrar essa força para libertar seu coração e viver uma vida mais leve, mais cheia de amor e paz. Sinal 14. Uma comunidade que te acolhe. Quando Clara começou a trabalhar na ONG cristã, ela esperava apenas um desafio, talvez uma chance de fazer algo diferente. Mas o que encontrou foi muito mais profundo e transformador. Uma verdadeira família. Pessoas que, como os primeiros seguidores de Jesus, descritos em Atos 2, 44, 47, viviam um amor genuíno, um apoio sincero, um cuidado que ia muito além das palavras. Ali, Clara sentiu pela primeira vez um acolhimento que preencheu o vazio que a acompanhava há tanto tempo. Era uma comunidade onde cada sorriso era um convite para pertencer, cada gesto um ato de amor, cada história um lembrete de que ninguém está sozinho. Como os primeiros cristãos que compartilhavam tudo o que tinham, que se reuniam para orar, comer e crescer juntos, aquelas pessoas criaram para Clara um espaço seguro, um lugar onde ela podia ser vulnerável, ser ela mesma, sem máscaras, sem medo de julgamentos. Foi nesse ambiente que Clara percebeu algo crucial. Deus não chama para uma jornada solitária. Ele nos cerca de irmãos e irmãs para caminhar lado a lado, para segurar nossas mãos quando o caminho fica difícil, para celebrar nossas vitórias e nos fortalecer nas quedas. Essa comunidade tornou-se um refúgio, um lar espiritual onde a fé se fortalece e a esperança se renova diariamente. E você, já sentiu esse sentimento de pertencimento, de ser parte de algo maior do que você mesmo, de encontrar pessoas que te amam pelo que você é e que estão dispostas a caminhar contigo na jornada da vida? Sentir-se acolhido é sentir a presença viva de Deus em meio às pessoas.
É entender que a caminhada da fé é feita em comunhão, em amor e em apoio mútuo. Clara aprendeu que a força de uma comunidade pode sustentar até os momentos mais difíceis. Que o abraço de uma família espiritual pode restaurar corações partidos e reacender sonhos apagados. Se você ainda não encontrou sua comunidade, não desanime. Deus está preparando para você um lugar onde você será amado e onde sua fé poderá florescer. E se já a encontrou, valorize esse presente. Pois é na comunhão que crescemos, encontramos forças e nos tornamos a família que Deus sonhou para nós. Sinal 15. A certeza do chamado. Numa noite tranquila, Clara buscava respostas em sua oração. O silêncio ao seu redor era denso, quase palpável. E dentro dela, um turbilhão de dúvidas e incertezas tentava calar aquela voz interior que clamava por sentido e direção. Ela se lembrava das histórias que lia na Bíblia, dos momentos em que Deus se revelou de formas tão singulares e poderosas, como a experiência de Elias no Monte Horebe. 1 Reis 19, 11, 12. Enquanto orava, Clara sentiu algo diferente. Uma presença suave, uma brisa leve que parecia sussurrar seu nome. Uma paz que não vinha do mundo, mas do céu. Era como se Deus estivesse ali, não em um estrondo ou fogo, mas na quietude que enchia seu coração com uma certeza profunda e tranquila. Com o coração acelerado, ela abriu o antigo caderno da avó, aquele que guardava memórias e sonhos, e escreveu com a mão tremendo: Deus, estou pronta para ouvir. Essa entrega foi seu momento, Maria. A jovem que, ao ouvir o anúncio do anjo, respondeu com fé e coragem: Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Clara se viu ali, diante de um novo começo, não perfeito, mas cheio de confiança. Sabia que o caminho poderia ser difícil, que a caminhada exigiria coragem e renúncia, mas pela primeira vez sentiu a certeza inabalável de que estava no lugar certo, na hora certa, e que seu chamado era real. E você? Já sentiu esse chamado? Aquela voz silenciosa que, mesmo em meio às dúvidas, insiste em guiar seu coração? A certeza, mesmo que por um instante, de que Deus está falando diretamente com você, convidando para uma missão maior? Essa certeza é um presente precioso, um farol na escuridão, uma âncora na tempestade. É o sinal claro de que não estamos sozinhos, que há um propósito divino traçado para cada um de nós. Clara agora está pronta para responder, para seguir adiante com fé, sabendo que o Senhor caminha ao seu lado. E você está pronto para ouvir, para se entregar e para viver o chamado que Deus tem para a sua vida? Seu próximo passo, Clara, não é mais a mesma pessoa que um dia sentou naquele café, perdida em dúvidas e um vazio que parecia impossível de preencher. A transformação em sua vida é visível e profunda. A escola de arte que ela começou a liderar floresce, trazendo cor e esperança para crianças que antes não tinham voz. Sua mãe, antes abatida pela depressão, agora caminha com mais leveza, fruto das orações fervorosas e da fé renovada de Clara. Juntas, elas experimentam o milagre da restauração. Mais do que isso, Clara encontrou uma nova missão. Lidera cultos e momentos de louvor ao lado de Esther, a mulher corajosa que cruzou seu caminho e que a ajudou a descobrir o poder do perdão e do amor incondicional. Juntas, elas compartilham a jornada. Não apenas a sua, mas a jornada de todos que sentem em seu íntimo o chamado para algo maior. Mas esta história não é só sobre Clara, é sobre você. Cada um dos 15 sinais que ela reconheceu são convites que Deus estende a cada coração disposto a ouvir. Assim como ele falou com Abraão, convocando-o para deixar sua terra e confiar no desconhecido. Como falou com Davi, ungindo-o para ser
Rei mesmo na simplicidade do seu pastoreio. E como falou com Maria, convidando-a a ser a mãe do Salvador, Deus continua a se comunicar hoje de maneiras silenciosas e poderosas. Talvez você esteja vendo um desses sinais agora, mesmo sem perceber. Um versículo que insiste em aparecer nas suas leituras. Uma pessoa que de repente toca sua vida com uma palavra inesperada. Um sonho que parece mais que imaginação. Um recado divino. Talvez Deus esteja falando com você, chamando para uma transformação que mudará sua vida para sempre. O próximo passo está diante de você. Um passo de fé, de entrega, de confiança. Não é fácil e nem precisa ser perfeito. É um passo corajoso para abrir o coração e dizer: estou pronto para ouvir, estou pronto para seguir. Deus está esperando o seu sim, assim como esperou de tantos outros antes de você. E quando você responder, verá que a jornada vale cada desafio, cada dúvida superada, cada novo amanhecer com esperança. Então, qual será o seu próximo passo? Você está se sentindo perdido? Deus está falando. Abra seu coração, como Clara fez, e dê o próximo passo. Ele está esperando, como prometeu em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O que você vai fazer?